Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Chegou a final do Mundial, opôs a Espanha à Argentina. Acompanhámos tudo aqui na Rádio Observador com o relato do Diogo Varela. Vitória por 1-0 de Espanha, mas 1-0 é um enorme favor, minha Gabriel Alves, Augusto Inácio, à exibição argentina, que sai em resultado melhor do que apareceu em campo. Foi domínio total da Espanha, que depois de ter vergado uma França com olés, conseguiu também uma vitória sem espinhas frente à atual campeã do mundo, que deixou o título hoje, a Argentina. Uma vitória completamente merecida da Espanha, portanto, na sequência daquilo que foi todo o seu campeonato, toda a sua participação neste campeonato, toda a sua competitividade neste torneio nas Américas, dando alarde a um trabalho de base, de estrutura, com um excelente treinador, belíssimos jogadores, que para lá da seleção, acima de tudo, uma equipa. Portanto, uma seleção com rótulo, mas não é só rótulo, recheio, conteúdo, equipa. E essa equipa mostrou ao mundo como é que uma seleção de um país, obviamente, pode e deve, portanto, competir rumo àquilo que é a conquista de um título para a qual é candidata, mas não é campeã antes de lá chegar. É campeã depois de todos os jogos que fez, de todo o trabalho que efetuou, desenvolveu, pela competitividade, pela atitude, pelo coletivo e pelo saber dos seus jogadores ao serviço da equipa e não ao seu serviço pessoal. Numa altura em que as imagens que nos chegam do estádio vão dando também a enorme alegria de figuras não ligadas diretamente ao futebol, mas que foram aparecendo ao longo deste Mundial. Quem me dera estar a dançar neste momento como dança Javier Bardem, que é certo, Augusto Inácio, é que a Espanha acaba por vencer sem espinhas, chegou ao golo, 20 remates depois, e só depois disso é que a Argentina foi visar com perigo a baliza de Unai Simón, que chega ao final deste Mundial apenas com um golo sofrido no jogo dos quartos de final, frente à Bélgica. Um registro que tem também a ver com aquilo que falava o Gabriel Alves, o trabalho que vai já sendo feito desde cedo por De La Fuente, dentro desta Federação Espanhola, culminando agora enquanto técnico principal da equipa que ganha o segundo Mundial da história do país. Olha, uma das coisas que eu quero referir aqui é que antes de começar o Mundial, tu podes dizer: eu quero ser campeão do mundo, nós vamos lá para ganhar, nós vamos mostrar o nosso futebol. Tudo isto é tudo muito bonito, mas depois no campo é que se vê a ambição, o querer, a determinação, a organização e tudo isso que faz com que sejam campeões. A Espanha realmente foi crescendo, como eu já disse, foi crescendo ao longo do tempo da competição, com exibições nos primeiros 2-3 jogos que não foram aquilo que se esperava de uma Espanha. Mas à medida que os jogos foram avançando e foram aparecendo adversários muito mais cotados, eu diria que a Espanha ficou, como se costuma dizer, com peixe na água. Ou seja, sentiu-se sempre bem com equipas que podiam dar luta em relação àquilo que era o resultado final. E foi assim que a Espanha vulgarizou uma França que era considerada favorita, até por mim. Eu disse que a França era favorita para ganhar este Mundial devido aos jogos que tinha feito, mas depois a Espanha reduziu a França insignificante no sentido de que realmente nós estamos aqui e nós somos superiores. É realmente uma competição. Terminou com... Isto foi o que mais me surpreendeu. Foi uma imagem que fica deste jogo. Na verdade, é uma imagem maioritariamente sonora, ou pelo menos partilha o som com o carácter da imagem, porque não só a Espanha circulou a bola com tudo à vontade a vencer por 2-0 a França numa meia-final, como os adeptos espanhóis aproveitaram aquilo que é seu apanágio, o amor pelas touradas, para gritar olés
não será fácil uma seleção ter o gabarito de fazer isso a uma França com jogadores que eu diria de contornos pornográficos, com a pérola dos tempos atuais para cada uma das posições, diria assim. Pois, as touradas têm muito a ver com Portugal, Espanha, México. Eu não gosto nada dessa expressão num jogo de futebol. Sinceramente, não gosto. Do olé? Do olé não gosto. Não gosto dessa palavra porque é um desrespeito para com o adversário. Mas às vezes cumpre uma função de o destabilizar, quando também pode ser necessário. Também daqui a jogar a bancada, não? Desculpa, mas isso o adepto, quando é ao contrário, também não gosta. Por isso eu não gosto dessa expressão que tem outra conotação, na minha opinião, do que em relação àquilo que é... Eu estou a dar baile no adversário, vou marcar mais 2 ou 3 golos, e o adversário é menor. Esse olé para mim não encaixa para mim, mas isso é a minha opinião. Se calhar há muita gente que gosta, eu não gosto. Mas diria que a Espanha, através do seu jogo coletivo, com a integração da individualidade de ser muita e boa de grandes jogadores, faz realmente uma equipa. E às vezes a seleção que tem mais nomes não quer dizer que seja a melhor equipa, porque não é, e a Espanha provou isso. Eu olho para esta Espanha e digo cá para comigo, eu gostava realmente de ver a minha equipa, o meu país, Portugal. Não estou a dizer que jogue como a Espanha joga, mas que jogue como uma organização em que dê possibilidades de as pessoas que estão de fora a acompanhar a equipa dizer assim, pá, nós vamos ganhar. A ver o que estamos a ver, vamos ganhar. E não é o vamos ganhar antes do jogo começar e depois as coisas não são assim dentro do campo. Não bate aquilo que se diz antes do jogo com aquilo que depois que é praticado na hora do jogo. Não bate. E nós nunca conseguimos encaixar estas duas coisas. A ambição, sim, é bonita, é boa, é. Portugal tem os melhores jogadores do mundo, ok. Tem os melhores treinadores do mundo, ok. Mas depois é ali dentro, naquele retângulo. Como é que se conjuga tudo isso? Como é que se conjuga tudo isso para que realmente as pessoas que são infiltradas dentro do seu ouvido e que veem e ouvem e que vão atrás muitas vezes daquilo que se diz, mas os seus olhos olham e não veem dentro do campo aquilo que é dito fora. E isso nós não temos, infelizmente. Mas a Espanha provou que realmente, não estou a dizer com isto que a Espanha ganhe sempre os campeonatos todos assim e que vai ser sempre assim. Cada campeonato, cada mundial tem a sua história. Mas e os jogadores, os seus momentos a Espanha também. provou, até porque isto tem muito, para mim, tem um significado muito grande. Tu, nestes jogos todos, só sofres um golo. E isto de sofreres um golo, por isso é que eu disse, e o Gabriel Alves tocou aqui e perguntou-me, eu prefiro ganhar 1-0 que 5-1. Porque para o treinador e mesmo para a equipa, tu sofrendo um golo, sabes o que é? Sentir-te vulnerável. Ficas vulnerável, és vulnerável, sofres golos, és vulnerável. Sim, a expressão intransponível é aquela que todas as equipas querem usar sobre a sua baliza. Se calhar aquela confiança, se calhar a forma como tu lidas com os teus colegas nos exercícios. E com a ansiedade do final do jogo, como falámos, essa certeza lá atrás vai dando também estofo para que a equipa não tenha medo de ir carregando. Exato, mas o que a Espanha, eu acho, o que os jogadores espanhóis estavam a sentir, eu sentiria se estivesse no lugar deles, é que, ou seja, eu sei que a minha equipa não vai sofrer golos, eu sei que estamos confiantes, não vamos sofrer golos, mas nós não estamos a marcar. E se fôssemos aos penaltis, eu acho que a Argentina iria muito mais confiante para os penaltis, porque já sabia que nos 90 minutos ou nos 120 estava a ser menos capaz de controlar o jogo. Estava menos capaz totalmente incapaz, de marcar golo do que a Espanha. E essa coisa faz com que realmente, repare, os adeptos argentinos só começaram a manifestar praticamente quando aquilo começou a ir para prolongamento. E porquê? Eles começaram a sentir assim, nós não temos capacidade para ganhar, ser em penaltis, mas temos capacidade nos penaltis de ganharmos. E daí talvez houvesse aquele pequeno entusiasmo. Mas diria, sinceramente, o resultado muito curto para a Espanha merecia ganhar por 2 ou por 3, esta é que é a verdade. A Espanha foi muito melhor que a Argentina. E sinceramente, não é para a Argentina ter jogado com 10, porque com 11 já a Espanha estava muito melhor que a Argentina. Verdade. Foi simplesmente que... O melhor período da Argentina ofensivo foi depois de sofrer o golo, ainda com 10, portanto. Sim, mas a Espanha realmente... Olha, a mim encantou-me a Espanha nestes últimos 2 jogos. Que a França demonstrou realmente uma capacidade enorme e hoje também jogou muito bem. E Gabriel? Eu não vejo uma equipa melhor do que a Espanha, sinceramente. Podia ter ganho o Mundial e eu não ter gostado por isto ou por aquilo. Mas a Espanha
qual é o ponto fraco da Espanha neste momento no jogo com a França e no jogo com a Argentina? Explica-me a mim foi o ponto fraco da Espanha. Sabes qual é que foi o ponto fraco da Espanha hoje? Foi não marcar gols. Exatamente. Foi Senão... ser perdulária. E do lado da Argentina tivemos algo surpreendente para a seleção que fomos descrevendo e que fomos vendo como aquela provavelmente de maior alma e de maior capacidade para as adversidades. Desapareceu completamente. Cerca de 80 minutos de jogo ainda não tinha realizado nenhum remate à baliza do Unai Simón. Como é que De La Fuente conseguiu esta calibragem defensiva para fazer face até a nomes como Messi, que levaram esta equipa da Argentina para frente? Olha, de uma forma extremamente simples, é que a Espanha não venceu só uma final. A Espanha não conquistou só o Campeonato do Mundo Américas 2026. A Espanha preservou e deixou na história do futebol um estilo de jogo. E isso é muito ou tão mais importante do que o título que conquista em função disso. Até o De La Fuente disse que os jogadores acreditaram na ideia de jogo. Exatamente. Portanto, deixou um estilo de jogo para a história. E esse é o fator determinante, porque deixou aquilo que eu sempre disse. Uma equipa, um coletivo, com futebol. Deixou um legado. Não com bola, com futebol. Sim. E o que é facto é que valeu vitória neste campeonato. Portugal acaba por ser eliminado frente à campeã do mundo. Isso torna desculpável de alguma forma aquilo que foi a prestação portuguesa. Eu lembro-me que até pelo menos até esta final, e acho que esta final não deverá ter mudado grandíssimo, que Portugal foi a equipa de todas as que defrontou a Espanha neste Mundial a que teve pelo menos mais golos esperados. Eu diria que isso também aconteceu num período do jogo em que Nuno Mendes esteve em campo. O Inácio já entra, só quero dizer aqui, porque eu acho que temos que dizer, eu acho é que Portugal anda sempre no universo da utopia, mesmo campeã antes de jogar, antes de cumprir já é campeã. Mas é mais campeão às vezes antes de cumprir. Mas para ser campeão, portanto, a utopia não vem mal ao mundo. A utopia é bonito, é fantástico. Precisa que haja chão para a manter viva em festa, mas com regras. Com regras. E eu aí apetece-me dizer: ai Jesus, esperamos por ti. Apetece-me dizer isso. Porque dizer verdades, elas não incomodam. Nós temos que ter cuidado com aquilo que é o que se diz, porque nós falamos em tanta coisa, mas falamos muito de bola. Também nada tenho contra se falar de bola. Mas quando chega à verdade falar de futebol, é preciso também ter conteúdo para que isso aconteça. É outra forma de falar. E é verdade. É utopia, mas a verdadeira, digamos, razão para se ter utopia. Olha, ai Jesus, algo que seja mais poético. Para fecharmos este relatório do jogo, a duas vozes, o último deste Mundial, que não terminou com uma chegada da seleção nacional à final. Ainda assim acompanhámos aqui os nossos vizinhos da Espanha, campeões do mundo, fizeram um percurso inabalável, sobretudo desde a fase de grupos, e vamos por isso saber o que é que foi o melhor e o pior nesta final, em que saiu coroada a melhor equipa. Talvez não tenha saído coroado um dos melhores jogadores da história do futebol, Lionel Messi. Olha, ainda há bocadinho estavas-me a perguntar de Portugal, que a Espanha criou dificuldades à Espanha. O problema de Portugal não é ter perdido com a Espanha. O problema de Portugal não foi termos sido eliminados pela Espanha. O problema de Portugal foi os jogos que realizou, que foram realmente paupérrimos em relação àquilo que eram as expectativas e em relação ao que era o valor dos nossos jogadores, que não houve equipa. Parecia que estava um ambiente de cortar a faca. Não houve equipa. Sim. Quer dizer, isso é que foi lamentável. Agora, em relação ao positivo... Fomos buscar o espanhol careca errado. Não. Se calhar se tivéssemos ido buscar o De La Fuente, estávamos aqui deixa eu falar do positivo. O positivo, claramente, há aqui duas notas que é bastante importante. Claro, é a Espanha que ganha, e que ganha não é porque teve o Olmo, ou porque teve o Laporte, ou porque teve o Lamine Yamal, ou porque teve, enfim... qualquer jogador daqueles que marcam a diferença. A Espanha é campeão do mundo porque tem uma equipa, e uma grande equipa, diria eu, na verdadeira acessão da palavra. Uma equipa daquilo que é o rigor, uma equipa daquilo também que é a criatividade, uma equipa que é harmoniosa, de uma equipa que luta quando não tem bola, e uma equipa que não tem medo de atacar. Chama-se isso uma equipa, e estão os frutos, são campeões do mundo, por isso uma nota bastante positiva. A outra... Provavelmente hoje assistimos à despedida de um dos maiores talentos do mundo que eu já vi, enquanto pessoa viva, embora no passado houvesse outros grandes jogadores que eu não vi, infelizmente,
Eu também não posso durar 200 anos para me lembrar disso tudo, não posso. Mas daquele que é da minha geração, ou daquilo que eu vi, é realmente o Lionel Messi, é aquele que deixa pena de ver este jogador não dentro do palco aquilo que ele de bom faz, que é jogar futebol. Estou a falar a nível da seleção, da sua seleção, e não é da minha, é da seleção da Argentina, que é dele. Mas não deixe tirar o chapéu àquilo que o Lionel Messi tanto deu ao futebol. Por isso, isto é o positivo. Se quiseres o negativo, depois eu dou-te. Vamos ao negativo. O negativo? Sim. Olha, o negativo, quando se te diz que o melhor jogador da Argentina é o Martínez, sabes quem é o Martínez? É o guarda-redes. Quando se diz que foi o melhor jogador do jogo... Foi o que nós falámos aqui de Diogo Costa em vários jogos da seleção. A Argentina foi realmente uma grande decepção nesta final. Diria que os argentinos também esperavam muito mais. Eu, que não sou argentino, esperava muito mais. Mas entre este futebol e o futebol da Espanha, ainda bem que Espanha que tu ganhaste. Gabriel Alves, para fechar este relatório de jogo, não sei se queres começar pelo pior, pelo melhor. Deixo liberdade poética também aqui na escolha. Eu estou de acordo com tudo o que o Augusto Inácio subscreve tudo, acabou de dizer. Eu acho que esta Espanha é o que eu disse há pouco, ganha o Campeonato do Mundo e deixa um vínculo futebol, um coletivo, uma capacidade de jogo, de gestão do seu treinador em relação aos futebolistas, grandes estrelas em que nenhuma delas quis ser maior que a outra. Portanto, esse trabalho é um trabalho fantástico e que naturalmente diz como é que se ganham campeonatos, porque é assim, havia uma seleção, havia uma equipa, ganhou a equipa. Eu queria deixar aqui uma palavra antes de partir, porque neste relatório de jogo não foi campeão de nada, mas foi campeão pelo menos da simpatia, da resiliência, da atitude. Vou falar de Cabo Verde. Acho que devemos falar, porque este Campeonato do Mundo teve língua portuguesa, portanto Portugal, teve o Brasil e teve Cabo Verde. Se Portugal e o Brasil foram duas decepções, e são duas decepções, Cabo Verde foi aquilo que pôde ser. Cabo Verde jogou com as duas nações que disputaram a final e não perdeu com nenhuma delas. Pelo menos nos 90 minutos, acabou por perder com a Argentina, mas, claro, mas já em 7 prolongamentos. Exatamente. Cabo Verde, o sonho com a resiliência do humano. A divulgação de uma causa pátria com paixão. Um arquipélago que tem no futebol o seu Eldorado publicitário. Beleza oceânica, beleza humana, de um país cuja diáspora é exemplar, respeitada. Mais respeitada neste pós-World Cup 26, este Campeonato do Mundo 26. O futebol selou a atitude e transpirou para o mundo o que é a sociedade cívica no futebol. Eu subscrevo o que estás a dizer, Gabriel. Parabéns. Para terminar, alguma nota negativa, Gabriel? Não. Ou não se justifica no final do Mundial? Há uma nota só. Parabéns, Espanha. Enhorabuena, crase para dizer, e muito obrigado e parabéns também ao Augusto Inácio e ao Gabriel Alves, que acabaram de completar connosco mais uma sessão de análise ao Mundial. Relatório de jogo entre a Espanha e a Argentina, venceram os espanhóis por 1-0, num jogo que deu muito mais Espanha do que o resultado anuncia. A justiça também feita, uma excelente prestação de Lionel Messi em mais um Mundial, naquele que pode ter sido o último tango do astro argentino, que deu o banho a Lamine Yamal há 19 anos, um banho provavelmente em que agora Messi vai refletir um pouco como um batismo que não devia ter acontecido. Augusto Inácio, Gabriel Alves, um grande abraço. Um abraço. E até à próxima.